Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje: o que se passa na Nicarágua? Vocês devem estar acompanhando o noticiário das últimas semanas, na verdade desde o mês de abril, quando começaram os protestos contra o governo de Daniel Ortega. A imprensa monopolista no Brasil e no mundo inteiro não deixa de utilizar as mais brutais palavras para atacar o governo nicaragüense. Banho de sangue, repressão contra o povo, ditadura de Daniel Ortega. Há uma verdadeira onda, uma escalada contra o governo de Daniel Ortega, que atinge não apenas os monopólios da mídia, mas que provoca confusão mesmo nas fileiras de esquerda. Recentemente, o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, chegou a pedir que Daniel Ortega cedesse aos protestos e renunciasse. Outros setores de esquerda perfilam a mesma opinião que é abraçada, evidentemente, pela Casa Branca, pelos principais países da União Europeia, por todos aqueles que normalmente pedem a renúncia de Maduro, que atacam Cuba, que atacam todos os governos progressistas da América Latina. Mas o fato é que a situação nicaragüense, mais do que qualquer outra, provoca bastante confusão, bastante dúvida nas fileiras progressistas. E nós devemos nos aprofundar no cenário daquele país, no país onde foi vitoriosa a Revolução Sandinista de 1979, há exatamente 39 anos, ontem, dia 19 de julho, foi o 39º aniversário da Revolução Sandinista, celebrado em Manágua com uma gigantesca manifestação de massas, convocada pelo governo do presidente Daniel Ortega e pela Frente Sandinista de Libertação Nacional, que é o partido do presidente Daniel Ortega. Vamos primeiro entender um pouco o processo histórico da Nicarágua. Em 1979, retomando o fio da meada, os sandinistas triunfam contra a ditadura de Anastácio Somoza. A Revolução Sandinista coloca para fora uma das mais ferozes oligarquias do planeta. Somoza e seus aliados fogem do país, mas se reorganizam para enfrentar a Revolução Sandinista durante os anos 80. Organizam os famosos Contras, que eram financiados pelos Estados Unidos, então governado por Ronald Reagan, com dinheiro clandestino, dinheiro que tinha vínculo com tráfico de drogas, buscando armar e preparar esses Contras para derrubar o governo sandinista. O governo sandinista resiste. O governo sandinista defende a revolução. O governo sandinista, naquela época já dirigido por Daniel Ortega, trava um combate incessante contra os grupos reacionários locais e a intervenção estrangeira que buscava desestabilizar a revolução sandinista. Mais de 30 mil nicaragüenses morrem durante aquela guerra civil perpetrada, organizada e financiada pelos Estados Unidos, com o apoio dos empresários nicaragüenses. Embora vitorioso na guerra contra a reação neofascista, contra a reação imperialista, o governo sandinista termina aquele período, aquela década de combate contra a reação muito fadigado, muito desgastado. A situação econômica e social do país, evidentemente, era de muita fadiga, e isso leva à derrota da Frente Sandinista de Libertação Nacional nas eleições presidenciais de 1990. A Frente Sandinista de Libertação Nacional e Daniel Ortega perdem as eleições, passam o governo
para o Partido Liberal da senhora Violeta Chamorro, que havia sido oposição ao Somoza, mas depois se alinhou com a contra-revolução, com os contras financiados por Reagan, que combatiam os sandinistas. Os sandinistas, democraticamente, passam o governo a Violeta Chamorro e vão para a oposição e participam de sucessivas eleições buscando retomar o governo do país, o que conseguiriam apenas em 2006, na primeira vitória de Daniel Ortega, que depois foi reeleito mais 2 vezes, em 2011 e 2016. A Frente Sandinista nos anos 90, embora tenha perdido as eleições, ela mantém muita força no país, porque havia conduzido uma revolução vitoriosa. A revolução havia destruído o exército somozista, a polícia somozista, as instituições do Estado somozista haviam sido varridas pela revolução sandinista. E embora a Frente Sandinista tenha perdido o governo do país nas eleições de 1990, a Frente Sandinista mantinha muita influência nas Forças Armadas, na polícia, no Poder Judiciário, no Parlamento, na vida política, institucional, social e de comunicação do país. Por uma via democrática, eleitoral, Daniel Ortega é eleito presidente, reeleito presidente. E recentemente, em 2016, com mais de 70% dos votos, Daniel Ortega se mantém no comando do país, dessa vez tendo como sua vice-presidente sua companheira, sua esposa, Rosário Murillo. Este governo de Daniel Ortega apresentava até esse ano de 2018, índices bastante expressivos do ponto de vista da economia e da sociedade. Não foi à toa sua vitória eleitoral tão expressiva a partir de 2016, suas vitórias eleitorais tão expressivas até após 2006, e especialmente nas últimas eleições. Não foi à toa que a oposição estava fragmentada, dividida, desgastada. A economia do país crescia em ritmo acelerado, programas sociais importantes retiravam centenas de milhares, se não milhões de nicaragüenses de uma situação de pobreza e miséria. O país conseguia remontar o Estado destruído pelo período neoliberal dos anos 90, conseguia também atrair investimentos externos, tanto investimentos vindos, por exemplo, de países aliados como a Venezuela, que utilizou o petróleo para apoiar o desenvolvimento nos países atrasados da América Central e do Caribe, como também de outras nações como a China e a Rússia, que revelaram interesses em distintos investimentos na Nicarágua, em especial na construção do Canal da Nicarágua, que ligaria o Atlântico ao Pacífico e seria uma via alternativa ao Canal do Panamá, como todos nós sabemos, controlado pelos Estados Unidos. A Nicarágua viveu um período bastante longo de prosperidade, de melhoria das condições de vida do povo, e com base nessas condições favoráveis é que a Frente Sandinista conseguiu se manter no governo, conseguiu se manter na direção do Estado nicaragüense. Daniel Ortega, muito animado por esse apoio aparentemente intransponível, esse apoio aparentemente inviolável do povo nicaragüense, resolve adotar medidas para enfrentar problemas que afugentavam um pouco os investidores internacionais. Daniel Ortega, é bom lembrar, sempre governou, desde que foi reeleito em 2006, buscando uma aliança com o empresariado local. Ele não fez um governo de confrontação contra o empresariado local. Ele buscou trazer o empresariado local para o programa de desenvolvimento que o governo buscava estimular, especialmente ao redor do Canal da Nicarágua, dos investimentos na área de petróleo, do desenvolvimento da agricultura, do desenvolvimento do comércio e do serviço por conta da melhoria do poder aquisitivo do povo nicaragüense, e ao mesmo tempo que buscou trazer o empresariado para a sua política de desenvolvimento, também evitou conflitos mais abertos com os Estados Unidos. A lógica do Daniel Ortega, baseado fundamentalmente na experiência dos anos 80, quando aquele nível de confrontação na sociedade nicaragüense havia levado à derrota da Frente Sandinista, com base nessa experiência, Daniel Ortega buscou reduzir os conflitos, estabeleceu um
pacto, seja com a burguesia nicaragüense, seja com os investidores internacionais. Com o amplo apoio popular que teve registrado nas eleições de 2016, Daniel Ortega resolve atender com mudanças pressões que recebia, especialmente do Fundo Monetário Internacional, com quem a Nicarágua tinha um programa, pressões para reformar a Previdência. Daniel Ortega resolve reformar a Previdência basicamente com duas medidas. Uma medida, aumentando a contribuição dos empresários à Previdência. A taxa, o peso fiscal na Venezuela é baixo. A Nicarágua é um país que, mesmo pobre, a sua arrecadação fiscal não supera os 15% do seu produto interno bruto. É uma taxa bastante baixa, basta levarmos em conta que países como o Brasil chegam a 35% e outros países da América Latina são muitos deles superiores a 20%, 25%, que é o dinheiro necessário, os impostos, a carga fiscal necessária para implantar serviços públicos de saúde, de educação, para o Estado ter dinheiro para o desenvolvimento. Resolveu, portanto, essa reforma previdenciária, aumentar a contribuição dos empresários e recortou a contribuição, os benefícios dos trabalhadores. Aumentou mais a carga fiscal dos empresários e recortou um pouco os benefícios dos trabalhadores. E isso foi o start, foi o início de uma revolta popular de grandes proporções. Serviu como pretexto para o empresariado, que já acumulava contradições com o governo Ortega, assumir um discurso de aberta oposição contra o governo sandinista, reorganizar as fileiras da direita e atrair uma parte da base social do sandinismo, descontente com a reforma da Previdência, para os protestos que convocaram contra a reforma proposta por Daniel Ortega. Evidentemente, o governo Daniel Ortega foi pego de surpresa. As manifestações de massa foram gigantescas. E mais de surpresa ainda, o governo nicaragüense foi pego por conta do tipo de estratégia que estava por trás daqueles protestos. O empresariado nicaragüense provavelmente já há tempos vivia um desgaste com o governo sandinista. Um dos motivos possíveis era a paralisia do Canal da Nicarágua. A China, o investidor, o grupo empresarial chinês, que havia assumido o investimento de 40 bilhões de dólares necessários para construir o canal, havia sido muito afetado pela crise das bolsas na China. A China refez sua política na América Central, repactou suas relações com o Panamá, que passou a reconhecer a China como único representante, antes tinha relações com Taiwan. A China passou a ter um programa de investimentos no canal do Panamá, se desinteressou relativamente pelo canal da Nicarágua, e a paralisia dessa enorme obra, que havia gerado muito desgaste para o governo sandinista, porque era uma obra que deslocava camponeses às suas terras, que afetava o meio ambiente. A paralisia, o atraso do canal do Panamá, de um lado, começou a retirar o apoio dos empresários que imaginavam prosperidade para os seus negócios em função do canal da Nicarágua, e por outro lado, havia gerado um forte desgaste social com os camponeses, com os indígenas, com os grupos defensores do meio ambiente. Já havia começando a se construir uma teia de protestos na sociedade que possivelmente o governo sandinista não conseguiu identificar a tempo. Essas fraturas no apoio sandinista foram utilizadas para reorganizar as forças de direita. Reorganizar com uma estratégia muito semelhante àquela que foi empregada na Venezuela. A estratégia das guarimbas, a estratégia de transformar o protesto e a manifestação popular, legítima e pacífica, transformar essas manifestações em levantes insurrecionais, em trancaços de rua, de cidades, em uma situação de rebelião, de desordem, de caos, que buscasse desestabilizar o governo sandinista, com o claro apoio do governo americano. Hoje é muito nítido que os recursos para muitos grupos
ambientalistas, para ONGs de defesa de camponeses e índios, com base na organização de protestos e da resistência contra o Canal da Nicarágua, que esses recursos, esses treinamentos, esses contatos com várias instituições norte-americanas foram os primeiros passos para uma estratégia de desestabilização que se desenhava sem que o governo sandinista se desse conta, ou se dava conta, não tomava as necessárias medidas, seja para enfrentar esse tipo de financiamento clandestino, esse financiamento irregular, seja para renovar, reajustar as relações do governo da Frente Sandinista com as massas populares. Quando surge o problema da reforma da Previdência, o governo sandinista é pego de calças curtas, um pouco como aconteceu no Brasil em 2013 e em outros países. Aqueles protestos contra a reforma da Previdência rapidamente se transformaram num movimento insurrecional, num movimento violento, num movimento cujo propósito não era mais a derrogada da reforma da Previdência, a retirada da reforma da Previdência, e sim a aberta derrubada do governo Daniel Ortega. Poucos dias depois dos protestos começarem, o governo sandinista, num ato de contrição, de reconhecimento do seu erro com aquela reforma da Previdência, o governo sandinista retira a reforma e reconhece que não havia feito o necessário debate, a necessária consulta com a sociedade, a necessária discussão com os trabalhadores e com o conjunto do país. Assume que havia cometido, portanto, um erro na condução da reforma. Mesmo assim, os protestos não só continuam, como vão adquirindo características cada vez mais violentas. Lembremos que na Nicarágua as armas são disseminadas, é uma herança do período da guerra dos anos 80. Todos os grupos sociais possuem armas, o que faz com facilidade que manifestações de caráter violento passem a ser manifestações armadas. Essas manifestações, vários grupos dessas manifestações, com os capuzes, com passamontanhas, outros sem passamontanha, várias dessas manifestações eram manifestações no qual os seus participantes, ou alguns de seus participantes, ou alguns de seus líderes portavam armas, portavam escopeta, portavam revólveres. Há fotos que demonstram isso. E numa situação desse tipo, é claro, o conflito se exacerbou na sociedade nicaragüense. E este conflito levou a mortes. Os organismos oposicionistas, Daniel Ortega fala em mais de 300 mortes, o governo reconhece cerca de 150. Mas não são 150 oposicionistas mortos, como a imprensa ocidental tenta estabelecer. São 150 mortos dos dois lados, há mais de 25 policiais mortos, há militantes sandinistas mortos, porque é um conflito no país. O país viveu, o governo está conseguindo derrotar, desmontar esses grupos violentos, mas o país viveu durante quase 3 meses, praticamente, o país viveu uma situação de pré-guerra civil, de enfrentamento violento entre a oposição e o governo sandinista. A mídia ocidental, partícipe da estratégia de desestabilização do governo de Daniel Ortega, trata de apresentar essa situação como se fosse um banho de sangue, um massacre do governo contra a oposição de direita, quando os sinais e as provas são claros de que a situação que nós vivemos na Nicarágua é uma situação de enfrentamento, de conflito, e numa situação de conflito, infelizmente, há mortes de ambos os lados. O governo tem feito esforços para pacificar o país, seja para enfrentar os violentos, desarmá-los e derrotá-los, como é o dever de qualquer governo democraticamente eleito, seja tentando estabelecer negociações de paz, negociações que levem à pacificação do país. O governo sandinista, que cometeu muitos erros, que tem muitos problemas, ele busca recuperar prestígio na sociedade, mas enfrenta uma oposição duríssima dos empresários que se descolaram do sandinismo, da Igreja Católica, que é controlada pelos setores conservadores, e, obviamente, da ação da Embaixada Americana, como parte da geopolítica para o nosso subcontinente, cujo objetivo não é outro que não o de desestabilizar os governos progressistas na região. Assim foi com Honduras, assim foi no Paraguai, assim foi no Brasil com a derrubada de Dilma Rousseff, assim está sendo na Nicarágua, na Venezuela, onde tentam derrubar o presidente Nicolás Maduro. Sim, há uma estratégia norte-americana de desestabilizar os governos progressistas.
E a situação da Nicarágua deve ser enxergada nessa forma, nesse contexto. Não tenhamos dúvida que o que está em jogo na Nicarágua não é a disputa entre um governo progressista que cometeu erros, um governo que eventualmente tem exagerado em algum momento na repressão aos atos de insurreição e violência praticados pela oposição, e uma oposição democrática, que quer um governo mais avançado, mais progressista, com maior justiça social. Não é disso que se trata. Se o governo sandinista vier a ser derrotado por essa onda de protestos, o que teremos é novamente um governo da reação mais aberta, um governo apoiado pelos setores herdeiros do somozismo, um governo apoiado pela Casa Branca, um governo reacionário a serviço do Departamento de Estado norte-americano, que fará retroceder a Nicarágua ao velho esquema neoliberal que pontifica nos países onde a direita venceu, como é o caso da Argentina, como é o caso do Brasil, como é o caso do Peru, e como será o caso de todos os países nos quais eventualmente governos progressistas venham a ser derrotados pela direita. Esse é o programa da direita para a América Latina, é o neoliberalismo. E para implantar esse neoliberalismo, esses setores reacionários querem atropelar a democracia, as constituições, o resultado eleitoral. A Nicarágua não foge dessa situação. O que está em jogo não são os erros do governo Daniel Ortega, que os próprios sandinistas aceitam discutir. O governo do presidente Daniel Ortega, na mesa de negociações, diz que nenhuma hipótese está afastada, que se houver paz e os protestos violentos acabarem, o governo aceita discutir, inclusive, a antecipação das eleições presidenciais. Mas os protestos não se encerram, porque o objetivo da liderança da oposição de direita, da oposição violenta na Nicarágua, não é diferente daquele da Venezuela, por exemplo. Qual seja, derrubar o governo sandinista e estabelecer na mão grande, através de um golpe de Estado, um governo reacionário a serviço da agenda neoliberal e dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos na América Latina. É disso que se trata. Há uma onda de mentiras e fake news praticados pela grande mídia ocidental sobre a situação da Nicarágua. Busquem se informar melhor. Busquem se informar melhor. Os atos de violência são de parte a parte, como é próprio de um conflito. Ou imaginava que os sandinistas, com a experiência revolucionária que têm, se deixariam agredir e ser derrubados sem reagir. Não é dever de um governo democrático, não é dever de uma força progressista, quando atacada com a violência com que foi atacada, enfrentar essa violência, buscar derrotar os violentos, tirar os violentos do caminho para que o país possa retomar a normalidade democrática? É uma situação de enfrentamento com exageros, com excessos, é claro, porque são assim as situações de conflitos. As situações de conflito são propensas a exageros. O próprio governo sandinista, repito, reconhece certos exageros neste processo repressivo. Há setores de esquerda que criticam Daniel Ortega, é um direito legítimo desses setores. Mesmo lá dentro da Nicarágua, há dissidências em relação aos sandinistas, há dissidências antigas, como o movimento da renovação sandinista, que se apartou da frente sandinista já há muitos anos, uma oposição que perfila como fosse de esquerda, ali tem inclusive expoentes importantes da tradição sandinista, Ernesto Cardenal, o autor da música que abriu o programa de hoje, o Carlos Mejía Godoy, dirigentes importantes da Revolução Sandinista como Sérgio Ramírez, a comandante Dora, que hoje estão no movimento de renovação sandinista e criticam duramente, participam dos protestos contra Daniel Ortega, se alinham com a direita, inclusive, nessa situação de levante insurrecional contra o governo. Faz parte do jogo político essa situação. O que não faz parte é a fake news, a manipulação, a descaracterização do que se passa na Nicarágua. Nós devemos estar muito atentos à natureza desse movimento em curso na Nicarágua, desses protestos que se transformaram em uma rebelião violenta para derrubar o governo Daniel Ortega. Não é um movimento cujo objetivo seja progressista, trocar o governo Daniel Ortega por um governo mais democrático, com mais justiça social, com mais liberdade, com mais independência, com mais desenvolvimento. O objetivo central desse movimento é impor na Nicarágua um governo
ultraliberal, reacionário, antipatriótico, pró-imperialista, como aconteceu no Brasil, como aconteceu em Honduras, como aconteceu no Paraguai, como querem que aconteça na Venezuela. Tem que se perceber o sentido histórico desses movimentos. Daniel Ortega cometeu erros, Daniel Ortega teve ilusões, Daniel Ortega não se deu conta da realidade complexa que enfrentava, e isso gerou fragilidades das quais se aproveitaram os inimigos da Revolução Sandinista, os inimigos do governo sandinista. Mas é necessário ter claro o que está em jogo na Nicarágua. O que está em jogo na Nicarágua não é a resistência democrática contra um governo autoritário. O que está em jogo na Nicarágua é uma onda de reação neofascista e ultraliberal contra um governo progressista que eventualmente cometeu erros graves, mas que naquele contexto concreto representa o lado mais favorável ao povo e aos trabalhadores contra um outro lado, no qual está muita gente honesta, muita gente bem intencionada, mas cuja direção é claramente pró-imperialista, antidemocrática e antipopular. Termino aqui a exposição de hoje do 20 Minutos Atualidade. Quero deixar 2 recados finais. Um deles, não se esqueçam de se inscrever no canal de Opera Mundi no YouTube para assistir às edições anteriores do nosso programa e às transmissões ao vivo que por essa plataforma fazemos. O segundo recado, façam sua assinatura solidária de Opera Mundi, www.operamundi.com.br/apoio. A assinatura solidária é o instrumento pelo qual nossos espectadores e leitores, contribuindo mensalmente com uma pequena quantia, permitem que nós sigamos adiante com o nosso jornalismo independente, em batalha permanente contra a mídia monopolista. Quero me despedir de vocês, agradecendo a audiência, pedindo àqueles que gostaram do programa que o compartilhem, que o difundam, e voltaremos a nos encontrar na próxima terça-feira com o 20 Minutos História. Até lá! Um grande abraço!